Olá, tudo bem? Eu sou Cris Ferre e queria te apresentar um caso de sucesso muito interessante. Foi uma experiência que nós fizemos de colaboração entre órgãos públicos e que desenvolvemos, nesse formato de trabalho em rede, um produto que está sendo bastante utilizado por outros órgãos públicos sem custo e sem burocracia. Vale a pena você conferir esse caso. Espero que goste. Aproveito para te convidar para se inscrever aqui no canal, porque tem muito conteúdo legal que vai chegando e você vai recebendo, então, em primeira mão. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos vendo aí pela internet em outro dia, que não seja aqui agora. Eu trabalho no Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados, que é um laboratório de inovação. É o primeiro laboratório de inovação criado com esse formato no Brasil, o primeiro do mundo em legislativo, trazendo a ideia de que precisamos experimentar para conseguir inovação no serviço público. A experimentação não é algo muito comum, pelo contrário, é praticamente proibido experimentar no serviço público e não se consegue inovação em toda a história da inovação sem experimentação, sem passar por alguns erros necessários, aprender rapidamente com esses erros de maneira muito barata e rápida, para daí chegar ao sucesso. De maneira incremental, com metodologias ágeis, você consegue fazer uma espiral de inovação, hoje, de maneira muito acelerada e muito barata. O que não é facilitado no serviço público. Nós vamos mostrar um caso aqui, a minha ideia é contar apenas uma história, nesse tempo limitado que nós temos, de como a gente conseguiu hackear e nós usamos a palavra hackear com um objetivo super construtivo, obviamente. Conseguimos hackear os obstáculos que a máquina, a regulação, o controle, fala baixo aqui que nós estamos, né, numa casa de controle, mas eu vou fazer aqui, ao final, um elogio ao Tribunal de Contas da União, esse caminho que nós estamos vendo na inovação do controle, quer dizer, o papel do controle para estimular a inovação e não bloquear e não dificultar a inovação. Bom, o problema que eu quero abordar aqui é um problema que a gente conhece muito bem, né? Que a falta de credibilidade, a queda da confiança, da credibilidade no serviço público, no Estado de forma geral. Não estou falando aqui da política, estou falando da burocracia mesmo. O desperdício, os gastos desnecessários que nós temos, que nós vemos, infelizmente, em todos os lados. A pouca eficiência, o pouco foco em eficiência, fazer mais com menos. A dificuldade de ter uma visão mais panorâmica da floresta do servidor público. Nós vivemos nas bolhas burocráticas. A burocracia emburrece mesmo. Num mundo cada vez mais dinâmico, mais informação, acontecendo muita coisa, muito difícil acompanhar isso. E estamos todos, claro, muito confusos. Então, tem uma frase aí bem interessante de um desses gurus de administração, que chama Tom Peters, que ele fala: se você não está confuso, você não está atento. Estamos todos confusos. Então, por isso, muito difícil ter uma visão da floresta, do que está acontecendo, das tendências, para onde está indo o mundo. E também da forma como a gente desenvolve inovação no serviço público. Muito baseado naquele sistema antigo de planejar um projeto, tentar ter o máximo de informação possível, fazer aquele planejamento pretensamente perfeito, elencar os requisitos. Se tiver que comprar uma tecnologia, mapear esses requisitos dessa tecnologia, fazer uma contratação que vai demorar anos, implementar isso com muita dificuldade, até customizar, depois fazer uma capacitação para treinar as pessoas para usar essa ferramenta. Já se passaram 5 anos, 6 anos, e pode ser que essa solução, muito comumente, não será muito boa, não será adaptável para aquele mundo que está em completa mudança. Muito bem, qual o problema que eu tenho que resolver? Problema que eu lido todo dia. A falta de crédito, de confiança crescente do cidadão, da cidadã, nessa casa legislativa, em especial a Câmara dos Deputados. No mundo inteiro, pessoal, está caindo os níveis de confiança na política, nos parlamentos, no governo, no Estado.
E no Brasil, bastante também, por uma série de motivos que não cabe a gente aqui discutir. Um dos ápices desse momento foi em junho de 2013, quando a população esteve aí à frente do Congresso, então, fazendo essa manifestação. Qual a solução que a gente tem pensado para isso? Entendendo que o cidadão hoje tem muito mais informação. Quando o parlamento foi criado, o cidadão não tinha informação para participar de elaboração de uma lei, lá no século XVIII. Muito difícil ter informação do processo legislativo. Hoje ele tem muita informação. Alguns de nós sabemos muito mais de alguns assuntos do que os próprios parlamentares. Por que não utilizar a participação cidadã, chamada inteligência coletiva, a sabedoria das multidões? E por que não fazer como muitas entidades, organizações, inclusive privadas, estão fazendo, utilizando essa inteligência coletiva para melhorar os seus processos? Então, nós entendemos que, apresentando um formato muito especial, de acordo com o processo legislativo, que não representasse a selvageria que são as redes sociais, que são plataformas para vender marketing segmentado, para vender conteúdos super segmentados. Discutir leis não tem nada a ver com isso, significa conhecer as diferenças, achar os pontos de consenso e achar uma solução possível. Então, criar uma ferramenta que pudesse abrigar essa forma, essa dinâmica de discussão com a liderança, facilitação dos representantes eleitos parlamentares, foi um desafio que a gente conseguiu implementar desde 2009, com algum sucesso, algumas coisas não deram certo, e a gente conseguiu, por exemplo, fazer interações muito simples como essa. O cidadão entra e participa de audiência pública, ao vivo, faz pergunta para os parlamentares, as perguntas são ranqueadas pelos próprios participantes, e os parlamentares usam essas perguntas até para interrogar melhor as autoridades que estão ali naquela audiência pública. Aqui dificilmente tem um xingamento. E se há um xingamento, um palavrão, que é sempre um perigo, né? Imagina eu lá em 2008, numa reunião com os diretores, defendendo, temos que abrir um site virtual, uma comunidade virtual, para as pessoas sem restrição poder falar com os deputados. Imagina, o perigo maior é esse. Pô, vamos xingar a mãe dos deputados. Esse foi o primeiro problema que apareceu, e é uma preocupação. As pessoas, nós aprendemos que raramente, mas muito raramente, isso é menos de 0,001%, as pessoas se comportam mal nesses formatos específicos de discussão para o processo legislativo. E mesmo uns pouquíssimos que vêm aqui e falam palavrão, esse palavrão é transformado em coraçãozinho, porque o nosso código já foi feito para isso. Ele já mapeia os palavrões, então quanto mais ódio o cara destila, mais amor ele mostra. Então a gente dá uma sacaneadinha, né, nos haters aí. E tem ferramentas mais sofisticadas, como essa do Wikileaks. Aí o cidadão, então, com mais capacidade de participar, ele ajuda a elaborar os textos. O Marco Civil da Internet, o Estatuto da Juventude, foram leis elaboradas nesse processo, onde os relatores incorporaram as ideias das pessoas e colocaram o nome das pessoas no relatório oficial. Ele meio que compartilhou os créditos da elaboração daqueles projetos com aqueles cidadãos. Está lá o nome, o artigo, inclusive o artigo 3º foi elaborado com a ajuda do cidadão tal. Então esse talvez seja o papel do político do futuro. Ele é uma espécie de facilitador da inteligência coletiva. Muito bem, o que a gente descobriu, pessoal, é que, legal, essa ferramenta está em evolução, nós estamos avançando nela, é um caminho, existe um processo de aprendizagem de todo mundo, do cidadão, do parlamentar e da burocracia, se adaptando a isso. O Senado tem também o E-Cidadania, um projeto muito legal, mas e as câmaras municipais? Nós temos 5.600, alguma coisa assim, de câmaras municipais que não têm as condições tecnológicas sustentáveis de elaboração de tecnologia. Então, a gente passou a receber visitas lá no laboratório Hack Cuida, do Portal e Democracia, entre outras coisas, de vereadores, de deputados estaduais, de colegas de casas legislativas e até de outros órgãos do Executivo, querendo, olha, eu quero uma ferramenta que é isso aí. Você me empresta, me dá, me vende? Falei, não, eu te dou. É simples. Você manda aqui um ofício,
Aí nós descobrimos que a assessoria jurídica lá da Câmara exige, na verdade, que faça um convênio com o órgão. Eu falei, ixi, já burocratizou. Vai ter que ter um convênio passando por vários órgãos. Mas da parte tecnológica a gente ajuda. Você me dá um HD externo, eu gravo para você o software e você leva. Quer dizer, não funcionou isso. Uma solução que tem uma dificuldade jurídica, uma burocracia, que eu considero desnecessária no mundo de hoje, e que também tem esse gap tecnológico. Precisa ter uma pessoa, duas, com expertise tecnológica para instalar esse software desse portal e-democracia. Então, nós fomos atrás de criar um modelo mais sustentável, de poder dar isso daí, de poder fazer com que seja utilizável por outros órgãos. Então, vou falar um pouco aqui da nossa, digamos assim, da nossa travessia para chegar nesse momento. Nós descobrimos, olha, tem um site que é uma rede social de compartilhamento de códigos. Então, a gente pega e bota o código lá do portal e-democracia, que você coloca uma licença Creative Commons, que aí o sujeito não precisa fazer nada, ele pega o código e usa. Então, foi uma solução muito melhor que a gente conseguiu, então, encontrar, que não depende de convênio, porque você licencia esse código. Então, essa questão de licenciamento é muito importante. Então, nós fomos lá, passamos por uma burocracia de INPE, etc., para dizer que, olha, esse site foi elaborado por um órgão público, ele é de livre uso. Está aqui as condições, nós colocamos uma licença de livre uso. Primeira coisa. Segundo, inserimos aí no GitHub. Mas o que a gente descobriu? Que muita gente não conseguia entender o código. Eu, que não sou especialista em tecnologia, descobri que não adianta você fazer um código qualquer se ele não é preparado para ser usado por outros. Então, nós tivemos que repreparar esse código. Por quê? Porque o nosso mindset não foi feito para fazer coisas a serem usadas por outros, para serem compartilhadas por outros, para serem usadas numa rede de construção coletiva. Então, nós começamos a mudar o nosso mindset, nossa forma de pensar para, não, vamos, então, refazer esse código para ele ser compreendido pelo técnico, porque, eventualmente, o cara vai precisar fazer uma mudançazinha. E também por uma coisa muito boa, que é de pura sustentabilidade. É o quê? Que toda essa rede que vai usar esse código, ela pode melhorar esse código. E aí a gente passa a ter vários colaboradores, cada um dando um pouquinho e todo mundo ganhando. Só que esse código tem que estar preparado para ser usado. Então, a gente fez esse trabalho e descobriu também que você tem que documentar o código, explicar o código, para o sujeito entender, e tem que fazer uns tutoriais para a instalação. Pessoal, olha só, estão acompanhando a minha trajetória, o nível de trabalho que a gente tem que fazer para chegar no modelo cada vez mais fácil para quem? Para alguém de uma Câmara de Vereadores facilmente instalar isso, utilizar, ter esse portal de interação com a sua cidadania ali da comunidade, para que no final o cidadão que queira discutir questões no nível local também possa ter esse formato de participação. Já que muitas das grandes questões importantes para o cidadão da cidade são as questões locais, não tanto as nossas questões aqui federais. No entanto, a gente viu que ainda tinha dificuldade. O cara tinha que ter alguém de código lá, alguém de tecnologia dentro da Câmara para poder baixar isso, entender o código e instalar. Ainda estava muito difícil. Bom, aí que surge a lógica de redes. Nós tínhamos alguns projetos que a gente trabalhava de maneira absolutamente informal, num grupo no Telegram, que é uma dessas redes sociais, para quem não conhece, similar ao WhatsApp, só que mais aberta, mais divertida e etc., que a gente tinha então, alguns desenvolvedores da tecnologia do Legislativo, incluindo o pessoal do Interleges. Tem alguém do Interleges aqui? Saudação aí aos colegas do Interleges. Um programa belíssimo. Eles, há muitos anos, fazem um trabalho de apoio, de auxílio e de capacitação a câmaras, a assembleias estaduais do Brasil inteiro. Você sabe que tem câmaras de vereadores que elas não têm sala. A sala dele é uma sala emprestada do prefeito.
Que independência que esse legislativo local tem? Nenhuma. Porque você tem que pedir, por favor, para o prefeito, para ter uma sala, como é que vai fazer o controle, o check and balance? Pesos e contrapesos em cima da prefeitura. Então, o Inteleste faz um trabalho muito bom nesse sentido há muitos anos. E aí, o que eles criaram? Um sistema lá de uma comunidade de 1.500 câmaras, comunidades tecnológicas de câmaras legislativas, que trabalham código, que trocam ideias. E aí tem lá um site modelo, por exemplo, a Câmara não tem dinheiro para ter um site básico, um portal. Aí o Interled disponibiliza via web service, um serviço, né, a web à distância, que ele manda um link e o sujeito, sem muitos conhecimentos tecnológicos, até onde eu sei, ele passa a ter um portal que ele customiza com a bandeirinha da cidade, lá, da região, e tem aquilo de graça. Então, com a nossa conversa com os nossos colegas do Interled, de maneira absolutamente formal, sem nenhum papel, sem nenhum ofício, nem troca de e-mails, falando, poxa, vamos construir isso juntos? Vamos colocar o E-Democracia aí? A gente entra com a ferramenta, vocês dão esse apoio, e a gente tem esse modelo, então, via web service. Conseguimos ir construindo isso aos pouquinhos, e aí chega na tão famigerada formalização. Ou seja, a gente tem que formalizar sempre, pelo menos, como se tivesse dois mundos. Pessoal, eu vejo assim, ó, tem um mundo real, que a gente resolve os problemas, usa as redes, faz parceria entre as pessoas, e tem um mundo imaginário da formalidade, que aí você tem que correr atrás. Lá, na nossa lógica hack, a gente está sempre primeiro no mundo real. Depois a gente vai dar um banho de formalidade para deixar tudo certinho do ponto de vista formal. E é o que a gente fez. Então, a gente fez uma espécie de conspiração em rede, criamos esse projeto, aproveitamos a oportunidade política, o presidente da Câmara Legislativa do DF, deputado Joey Vale, queria a democracia lá. Então, a gente articulou para ele fazer um pedido para o Senado, junto com um pedido para a Câmara. Então, correu um processo para fazer um convênio com Câmara e Senado, enquanto a nossa tecnologia já está tudo sendo resolvida. Esse projeto foi lançado, conseguimos. Hoje foi o primeiro projeto, e hoje é muito simples. E agora, semana passada, que chegou o convênio. Foi formalizado. Muito tempo depois da coisa já está rodando, né? Mas vamos dizer que eu atuei de maneira ilegal. O que é legalidade, né? Nesse contexto. Bom, enfim. E hoje tem mais de 12 câmaras que começaram a usar, o sujeito... E ainda dá para melhorar, hein? Porque o que o cara tem que fazer? O presidente da Câmara manda um ofício para o Interled, e aí o pessoal do Interled manda um link, e o cara... Ele não precisa ser um especialista em tecnologia, e o camaradinha lá da Câmara vai começar a instalar, a mudar, por exemplo, vai mudar a bandeirinha, colocar a cara da cidade, e etc., e já pode usar, sem precisar fazer mais nada. Então, a gente já retirou essa necessidade do técnico, né, do especialista em tecnologia. No entanto, ainda lá o jurídico do Senado, o que me foi informado, exige um convênio do Interled com a Câmara, que eu acho que é uma burocracia que tem que ser retirada. Não há necessidade de fazer esse convênio, não há nada que justifique, a não ser gastar horas de pessoas trabalhando nesse convênio. São tecnologias que você coloca aí um sistema de propriedade de livre uso e pronto, a pessoa pode usar. Então, o que a gente aprendeu? Que a colaboração tem vários benefícios e que você cria, na verdade, agora nós temos uma rede de 1.500 câmaras municipais que poderão, ou algumas estão utilizando a democracia, elas poderão colaborar para a melhoria da democracia, isso não depende mais só da Câmara, todos se beneficiam com essas melhorias, e aí a gente cria uma lógica de rede que é meio fora da lei. Não tem nada da lei falando sobre essa rede, que é o principal valor de tudo. O foco no cidadão, afinal de contas, a gente atendeu mais cidadãos, o objetivo desde o começo foi sempre esse, e de trabalhar sempre a desburocratização. Lições aprendidas. Trabalhar em rede, então, deveria ser o default. Esse mundo formal aí que eu falei, essa realidade paralela, ela deveria, do real, deveria ser
igual ou a mesma coisa da realidade formal, ou essa realidade formal deveria ser diminuída ao máximo para facilitar o trabalho em rede. Sobre o controle, então, seja o controle interno, o controle das assessorias de juízo ou o controle externo, feito por essa casa onde nós estamos, ele, na verdade, deveria facilitar esse processo de inovação e não dificultar. E agora já existem leis que obrigam isso. Tem uma lei que sai agora em outubro, se você botar no Google, chama Lei da Simplificação Administrativa, que proíbe o burocrata de cobrar certas burocracias mínimas, como, por exemplo, reconhecimento de firma. Você não precisa mais apresentar reconhecimento de firma de um documento que você está apresentando ali ao vivo para um serviço público. E tem também a Lei de Proteção de Defesa ao Usuário, ou cidadão, criada no ano passado também, que obriga, né, isso é um instrumento ótimo para o controle, obriga o servidor público a queimar etapas, a tirar etapas burocráticas. E, por exemplo, proíbe o servidor exigir do cidadão a inserção de 2 registros, de 2 cadastros, que podem ser resolvidos por uma comunicação entre órgãos. A mensagem é a seguinte: vocês aí não colaboram entre si, servidores públicos, ficam batendo cabeça, e quem paga a conta é o servidor, o cidadão, que tem que alimentar um cadastro, depois alimenta outro igual, depois alimenta outro. Não, vocês que resolvam o seu problema de ineficiência, colaboram entre si, condensem esses cadastros, fundam esses cadastros, e aí o cidadão vai ter que preencher uma coisa. Isso está na lei. São 2 leis que eu dei aqui um exemplo, que obriga, então, a ter esse controle que ajuda a inovação, estimula e não proíbe. Por fim, o resultado tem que ser sempre um produto de livre uso, que não precisa pedir um favor para um presidente, um diretor. Tem que o sujeito vai lá e baixa e usa. Não precisa depender de nada. Isso também vai reduzir, inclusive, muito trabalho que a gente tem, né, de validar, autorizar e etc. Gente, queria agradecer a atenção de vocês. Eu tenho esse canal no YouTube, que eu compartilho essas ideias e outras, né, de inovação, de democracia digital, levando-se em conta que muita gente não tem acesso a algumas coisas simples, ferramentas e etc. Então, tá esse canal aí. Não tenho muitos fãs ainda, né? Mas aqui hoje, pelo menos uns 20, eu consigo mais, talvez, né? E estou à disposição aqui nesse meio. Foi um prazer ter a atenção de vocês. Obrigado.